This meeting is being recorded. Boa noite para todos. Hoje nós vamos começar o estudo sobre a reencarnação. A aula passada foi sobre as leis cósmicas, a gente finalizou com a lei do progresso e agora a gente vai entrar na reencarnação. Próximo slide. A gente começa falando sobre os dois termos, né, que são considerados como a reencarnação, que é a palingenesia, ou reencarnação, que é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo. Chamada consciência, espírito ou alma, essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Usa-se também o termo palingenesia, proveniente de duas palavras gregas, que é o palin, de novo, e gênesis, nascimento. Essa é a ideia, né, nossa, que a gente acredita, que a gente estudou em diversos segmentos, né, que é a reencarnação, né, do espírito em vários corpos. E o que é a diferença do metempsicose? Do grego metempsiknosis, que, embora empregada no mesmo sentido de reencarnação, tem um significado diferente, pois supõe ser possível a transmigração das almas após a morte de um corpo para outro, sem ser obrigatoriamente dentro da mesma espécie. Ou seja, a alma que atingiu a fase humana poderia reencarnar em um animal. Plotino, no ano antes de Cristo, entre 2005 e 2070, sugeriu que se substituísse por metempsomatose, uma vez que haveria na realidade mudança de corpo, soma, e não de alma, da psique. Aí fala sobre a ressurreição também, que significa o ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar. Segundo o catolicismo e o protestantismo, o retorno à vida no mesmo corpo. Então, tem essas três vertentes, mas a gente sabe que não é possível, né, voltar um espírito que já evoluiu, já adquiriu o livre-arbítrio, já adquiriu o raciocínio, voltar para o corpo do animal, que ainda está no processo de evolução automático, são sucessivas encarnações no caso deles, né, que são princípios inteligentes que vão encarnando na mesma raça, não tem mudança, um cachorro não nasce no gato, nós não podemos retroagir e reencarnar em corpos de animais, né? E nem podemos voltar, ressuscitar no mesmo corpo, né? Até cientificamente impossível. Que no momento que nós desencarnamos, o corpo da gente já passa por um processo gigantesco, né, de modificação. Quem já teve condição de estudar ou já pesquisou, ou até já leu em alguns livros, do André Luiz mesmo, tem vários momentos que fala, assim, é uma porteira que se abre, as células vão morrendo, perdendo fluido, e vai tendo uma sucessão de coisas, né, e que o corpo já não tem mais condição de ter o espírito conectado a eles. E a gente sabe também daquela questão, né, do fio, né, que nos conecta com o corpo, ele tem um tempo de vida e tempo de energia, e quando a gente falece de forma natural, com o envelhecimento dos órgãos, né, e do corpo, ele está desgastado, já está com pouca energia, então não é possível voltar tudo de novo num corpo que não tem mais condição de suportar a vida. E no caso, como comentaram aqui também, que não tem como a gente regredir, seria uma regressão se a gente voltasse para um corpo de animal, né? Eles têm o princípio inteligente, então eles acabam vivendo de acordo com a necessidade fisiológica deles, e parece ter, não, ele tem moral, tem isso, tem aquilo, porque só come o que precisa, não mata o que não precisa, só que isso daí é a lei da natureza. Ele não tem o orgulho, o egoísmo, todos esses diversos sentimentos que nós, seres humanos, temos para pautar a conduta dele. Então, ele faz só o necessário
e buscando a evolução física dele, né? A subsistência. Então, não tem como a gente comparar com os seres humanos. Próximo slide. O conceito de reencarnação na história. A reencarnação é um dos pontos fundamentais do espiritismo, do hinduísmo, do jainismo, da teosofia, do budismo, do rosacrucianismo e da filosofia platônica. Existem vertentes místicas do cristianismo, como, por exemplo, o cristianismo esotérico, que também admite a reencarnação. Há referências recentes a conceitos que poderiam lembrar a reencarnação na maior parte das religiões, incluindo religiões do Egito Antigo, religiões indígenas, entre outras. Então, isso daí a gente já sabe, né? No decorrer de toda a história, ele pode modificar algumas coisinhas, algumas técnicas, alguns conceitos, mas sempre tem esse conceito da reencarnação no decorrer de toda a história. Né? Na Índia Antiga, os Vedas diziam, da mesma forma que nós nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. É bem antiga essa teoria deles, que eles divulgavam, e a gente também acredita nisso. O Buda, que foi o grande mestre que viveu na Índia 6 séculos antes do Cristo, pregava: o conhecimento e o amor são os 2 fatores essenciais do universo. Enquanto não adquire o amor, o ser está condenado a prosseguir a série de reencarnações terrestres. É interessante, né? Eu acredito que hoje não é uma ideia 100% aceita, mas pelo medo. As pessoas não querem admitir que existem a reencarnação, porque elas sabem que vão ter que fazer processos, que vão ter que mudar, né, os pensamentos, as atitudes. E aí preocupa, né? Você começar a aceitar aqui a reencarnação, o que eu vou ter que mudar no meu ser para poder aderir a essa ideia, estar de encontro a essa ideia, né? Porque aí já assume toda aquela questão de que o que eu faço aqui, eu pago, e assim por diante, né? Então, isso realmente é amedrontador. Então, às vezes, a pessoa prefere ela dizer que não acredita. Só que se a gente for estudar a fundo, existem diversas provas de reencarnação, né? Existem relatos de crianças que têm toda a memória da reencarnação passada, fala lugar, a pessoa foi lá, comprovou. Tem um caso até que a criança falou que tinha sido morta em tal lugar, que o cara escondeu o machado não sei aonde, e quem tinha matado ele ainda estava vivo. Acabou que ele encontrou quem tinha sido, encontrou a arma do crime, e ele acabou confessando, né? Então, assim, como é que uma criança ia ter todo esse conhecimento, toda essa ideia? Várias pessoas também já tiveram sonhos, já tem, né? Tem a regressão da vida que as pessoas fazem, às vezes, e depois vão lá e confirmam com fatos. Isso está documentado em vários lugares, em vários livros, só que, assim, ainda não está na hora que a pessoa aceitar ou querer essa verdade. Aí ela refuta já como se não fosse possível. Aí aqui fala também sobre a doutrina céltica, que acreditava que a alma era imortal e chegava ao aperfeiçoamento pelas reencarnações. A crença céltica e a druida diziam que o homem teria a ajuda dos espíritos protetores e sua libertação dos ciclos reencarnatórios seria assim mais rápida. Você vê, eles vão até mais além, que eles colocam os outros espíritos ao nosso redor, né, e em conjunto tentando uma evolução, uma melhora, que eles já sabiam que tinham esse suporte. Pode passar para o próximo slide. Aqui eu já falo do motivo da reencarnação ter sido retirada da Bíblia, a gente já vai comentar aqui, né? E no caso das crianças que têm vários dons, né, tocam, têm inteligência acima do normal, às vezes em idade bem tenra, né, 3, 4 anos, elas já começam a demonstrar esse conhecimento.
E então, qual seria a explicação, né? Eu acredito até que quando a pessoa, nesse tempo mesmo que nós temos, eu acho pouco, tipo 40, 41, 45, 30, uma idade pouca para a gente ser um ser tão complexo, né? A gente tem várias nuances, vários desejos, vários defeitos e coisas que às vezes não foram construídos só porque viveu com o pai, com a mãe, ou viveu numa sociedade. Se fosse isso, a gente seria cópia, né? Nós teríamos muita coisa igual dentro da sociedade que a gente vive, dentro dos pais que criam a gente, e a gente vê que às vezes dentro de uma mesma família, uns filhos, cada um é de um jeito, cada um tem uma reação, cada um tem um estilo, né? Então, já cai por terra essa teoria de que a gente absorve o meio, que a gente aprende e é desse jeito. Se a gente for parar para analisar, nós somos bem complexos, nós temos várias coisas dentro da gente que não se explicam assim de uma maneira rápida, a não ser pela construção contínua, né, de reencarnações e de experiências. E também é uma coisa que eu acho que refutaria a não reencarnação, né, a ideia de não reencarnação, que não seria possível. Se a gente volta para o todo, tem várias, né, essas coisas que às vezes não se suportam, né, para a gente poder explicar toda essa nossa vida, a questão das coisas que acontecem com cada um, sendo tudo diferente, e então a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, não tem como. A reencarnação fazia parte da vida dos egípcios. No papiro Anana, de 1320 a.C., está escrito: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas prévias existências, exceto algumas vezes em um sonho. No fim, todas essas vidas ser-lhe-ão reveladas. É interessante, né? 1320 anos antes de Cristo, eles já tinham todo esse conhecimento, e com certeza foi suprimido muita coisa não é revelado. Primeiro que naquela época tinha muito de se ter aquelas castas que sabiam demais, as outras que ficavam sendo dominadas, né? Então eles não tinham interesse em divulgar as verdades, só os iniciados tinham acesso à educação filosófica, espiritual, né, religiosa. O resto era massa para poder servir para construção, para ser servo, para, né, ser a parte que sustenta a sociedade com trabalho braçal, né? Então, muita coisa foi ficando para trás, escondida, não foi revelada justamente com esse interesse. Hoje ainda tem isso, só que a internet, ela, se você sabe trabalhar bem com ela, sabe pesquisar, ela te coloca isso, né? Você consegue acessar isso. Só que a gente ainda vem de uma cultura de não querer estudar muito, ter dificuldade de leitura, né? Tem preguiça ou acha que não precisa, e aí vai. A gente ainda tem isso muito arraigado na nossa cultura. O filósofo e matemático Pitágoras introduziu na Grécia a doutrina das vidas sucessivas do espírito, que tinha conhecido em suas viagens ao Egito e à Pérsia. Ele dizia que a alma era imortal e depois da morte do corpo ela ocupava outro. É isso mesmo. Então, assim, vários momentos da história tiveram vários espíritos que vieram com essa ideia, reforçaram e colocaram ela para tentando divulgar, né? Só que aí a gente sabe que isso vai da maturidade dos espíritos, e aí os que estão ao redor ou procuram saber, entender mais, ou acabava ficando só com quem era seguidor, né? Porque nessa época na Grécia tinha, né? O Pitágoras tinha os alunos dele, até que um aluno que estudasse e alcançasse um conhecimento máximo virava o principal, e aí tinha os seguidores, ele virava o filósofo e tinha os seguidores dele. E tinha uma direção no pensamento tal, não sei o quê, eles tinham muito disso. Então ficava também reduzido a quem eram os alunos da pessoa, né? A pré-existência do espírito é uma teoria que prega a existência do espírito antes da existência do corpo. Foi uma das teses defendidas pelo grande sábio cristão Orígenes. Ele afirmou de forma contundente
numerosas passagens sobre a reencarnação, dizendo: todas as almas chegam a este mundo fortalecidas pelas vitórias ou debilitadas pelas derrotas de uma vida pregressa. Ele está afirmando, né? O seu lugar neste planeta é determinado por seus méritos ou deméritos do passado. É interessante, né? Como a gente já teve oportunidade de conhecer, de ter acesso a isso, só que com a maturidade espiritual que nós tínhamos, acabou que a gente preferiu, né? Como outros hoje preferem ignorar essa questão da reencarnação para se manter nos velhos hábitos, né? Nos comportamentos que ainda agradam, né? Nos vícios. Os vícios eu não digo, não é coisa, ai meu Deus, usa droga, isso, aquilo, não. São vícios morais, é uma pequena mentira aqui, né? Uma pequena, eu não estou mentindo, estou omitindo. Eu estou trabalhando, mas vou fingir um pouquinho aqui, vou dar uma enroladinha. Isso daí são vícios ainda nossos, né, que a gente tem que vigiar e mudar, e a gente sabe que a cada momento isso vai ser cobrado. Então é complicado, é uma mudança total de comportamento e de pensamento. Essa tese de Orígenes foi condenada pelo polêmico Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla II, 553 depois de Cristo. Aí, aqui foi esse movimento que a Isabel, quer ver? Acho que a Isabel falou sobre a questão de retirar do catolicismo, né, a reencarnação. Deixa eu ver. Foi Adriano que falou sobre retirar, né? Foi nesse concílio aqui que foi retirada as coisas que eram relativas à reencarnação, para que não fosse propagado. Né? Tem a história que a gente já estudou também no Espiritismo, que fala sobre a rainha que diz que nunca, que na vida dela ela ia reencarnar como serva, ou que ela ia ser serva de alguém que foi serva dela. Ela disse que não admitia isso, né? Então, ela simplesmente decidiu, fala que não tem reencarnação porque eu não admito, que eu não vou deixar de ser rainha em algum momento, né? E posso te passar para o próximo slide. Santo Agostinho, no livro Confissões, ele chegou a interpelar a si mesmo. Não vivi em outro corpo antes de entrar no ventre de minha mãe? Porque tem aquela história, né, de Jesus falar com Zaqueu lá de nascer de novo, tem todo um histórico lá de João, falando que ele era a reencarnação de Elias. Então, tem pontos que levantavam essa questão, essa dúvida, e ele faz essa reflexão, né, de, por acaso, eu não vivi em outro corpo antes de entrar no ventre de minha mãe, né? Até meados do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação, que a cultura religiosa oriental já proclamava como fato. Milênios antes da era cristã, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem para rever seus erros e recomeçar o trabalho de sua regeneração em nova existência. Contudo, o concílio realizado em Constantinopla, atual Turquia, no ano de 553 d.C., resolveu rejeitar todo o pensamento de Orígenes de Alexandria. Então, ele foi, né, as decisões do concílio condenaram tudo até a parte que Jesus falava. Eles começaram a falar que era uma tradução diferente, né, aproveitou que era do aramaico, passou para o latim, e do latim foi distribuído em todos, né, traduzido por todas as outras línguas. Então, eles já falaram que é uma questão de tradução, que é outro entendimento, e aí os padres, os pastores, as pessoas que liam e traduziam, colocaram um sentido menos incisivo, para a gente poder falar que era de batismo, né, que se a gente batizasse era um novo renascimento. Foram colocadas várias explicações. Aqui fala que a reencarnação, inclusive, né, as decisões do concílio condenaram, inclusive, a reencarnação admitida pelo próprio Cristo em várias passagens do Evangelho, sobretudo quando identificou em João Batista o espírito do profeta Elias, falecido séculos antes, que deveria voltar como precursor do Messias na passagem.
e se quiseres compreendê-los, João é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos, que escute bem. Né? Então, ele mesmo falou da questão de João Batista ser Elias, e eles não aceitaram, né? Tanto que por isso que até hoje os judeus também não aceitam Jesus como o Messias, porque eles não conseguiram identificar o Elias, e então era impossível se o Elias não veio de ter vindo o Messias, e assim até hoje eles não aceitam, né, a ideia de que Jesus era Messias e que ele já veio trazer uma verdade para nós. A segunda revelação, né, do amar ao próximo como a si mesmo, veio trazer todo o amor para dentro da lei, porque ela ainda era muito rígida e muito pesada, né, vinda de Moisés, porque na época era necessária. Tanto que todo o Antigo Testamento ele é bem firme, com algumas coisas ainda muito pesadas, e ele veio trazer o jugo do amor, né, trazer a leveza e o entendimento para nós com a vinda dele. E, infelizmente, a gente vai deturpando, vai mudando e vai ainda trazendo alguns resquícios de outras encarnações nessa vida, né? E a gente acaba errando. Mas a gente está aqui para renovar o nosso espírito, a nossa vontade e evoluir. Próximo slide. Aí tem uma citação também do pai Alexandre Comino, que ele comenta sobre a questão da reencarnação na Umbanda, no 4º episódio da Jornada Teológica, dizendo: somos espíritos que encarnamos e reencarnamos muitas vezes em diversas culturas. Em uma vida você foi branco, negro, brasileiro, europeu, americano, foi índio em determinada tradição, e isso está ali na palavra do caboclo das 7 encruzilhadas, no dia 15 de novembro de 1908. Se é preciso que eu tenha um nome, me chame caboclo das 7 encruzilhadas. O que você está vendo são reminiscências de outra vida em que eu fui Frei Gabriel de Malagrida, que fui queimado na Santa Inquisição por haver previsto o terremoto de Lisboa. Então, assim, ele vem falando sobre a reencarnação, que ela existe, e que a gente já passou por diversos lugares, diversas raças, diversas cores. Por isso que a gente tem que pregar. Não é uma questão de, eu vou falar, eu sou, né, tem que ser igual, todo mundo igual. Não é isso. É que a gente está em situações diversas, a gente vai ter oportunidade, quando necessário, em passar por situações diversas, até a gente aprender, né, a ter empatia, a saber se colocar na posição dos outros, né? Então, isso faz com que a gente passe por determinadas situações. Encarnar como no corpo de homem, no corpo de mulher, isso tudo é pensado para que a gente possa rever vários pensamentos nossos, várias atitudes. Então, não tem esse negócio de ser sempre de um jeito, sempre no mesmo lugar. Não, acho que eu tenho alguma reminiscência, eu sonhei que eu estava lá em Portugal. Não, é besteira. Não, pode ter sido mesmo, isso daí não é impossível, a gente pode migrar de um país para o outro, de um continente para o outro, sempre de acordo com a necessidade. Próximo slide. Aí eu vim trazendo aqui o conceito de mônada para a gente poder falar sobre os próximos assuntos. Aqui fala que é no sistema de Leibniz, a substância simples, ativa, indivisível de que todos os entes são formados, né? Então, é o princípio ativo nosso, o princípio inteligente, é ali a pontinha, o início, o processo nosso da reencarnação. Aí vamos falar agora sobre finalidades da encarnação. Para que a gente encarna, né? Por que não era só, às vezes a gente fica pensando, podia ser um nada, né? Se não precisava ter nada, não precisa ter evoluir, não precisa ter não precisava ter espírito, era só um vazio e pronto, acabou. Só que não é assim, né? Nós temos princípios, nós somos os princípios inteligentes e estamos aqui para evoluir, aí do infinitamente pequeno até o infinitamente grande. Então essa, né, a gente tem que entender essa finalidade nossa aí. Que fala. Mas por que os mônadas precisam se manifestar em um corpo, passando por todas as vicissitudes humanas?
Talvez a finalidade da manifestação seja produzir as mônadas que virão a se tornar novos logos, dando continuidade ao trabalho da realidade suprema, né? Que aí cada momento que a gente evolui, que a gente consegue, através dessas sucessões de reencarnação, evoluir e começar a ser, né, o que vai ajudar as outras que estão começando a evoluir, né, gente? É todo um ciclo que nunca termina, até a gente conseguir chegar numa condição de Cristos, de ajudar a formação de planeta, cuidar das coisas, né? Então é sempre direto, sempre para a evolução. Cada mônada individual contribui para evoluir o universo, enriquecendo-o com suas experiências. Se permanecesse no estado integrado do absoluto, a mônada não poderia vivenciar as experiências do mundo, diferenciando necessárias para sua evolução misteriosa, que foge da compreensão intelectual. A gente ainda não consegue entender, né? Não consegue. É igual a gente tentar colocar Deus num conceito. É uma coisa difícil a gente tentar colocar, escrever ou falar por palavras, né, o que é Deus. No próprio Livro dos Espíritos fala que é o princípio inteligente, é a causa da criação de todo o universo, só que fala assim, a gente não tem nem palavras no vocabulário nosso para a gente conseguir descrever o que seria. Então a gente fica naquela ideia primária de que ele criou tudo, da mesma maneira do que o mônada somos nós na criação inicial e que a gente tem uma finalidade no universo, né? Então, quanto mais a gente aprender e ficar ressonando no bem, a gente vai conseguir entender isso. E que não existe essa questão de ser o todo e não ter nenhum tipo de consciência, nenhum tipo de entendimento, né? Nós somos individualidades e seremos sempre. O que pode acontecer é que quando a gente tiver uma evolução tão grande, a gente vai entender o todo e vai conseguir atuar e participar, dando a impressão que todos são a mesma coisa. Mas é porque a gente já está tão sintonizado, tão afinizado, que as coisas caminham sem divergências, sem nenhum tipo de desencontro, né? A gente vai realmente para aquela paz e aquela plenitude, né? Então, a gente, esse o sentido, né, de quando fala que nós somos um todo. Não que a gente perde a personalidade e volta para o nada ou para um mar e esquece de ser o que nós somos. A personalidade humana é um pálido reflexo da mônada que, na maioria dos casos, no estágio atual da evolução, volta-se contra ela. O ser humano esquece de sua origem divina. A gente tem agora, pela nossa condição, um individualismo muito, muito grande. E a gente não consegue entender todo esse processo integrado que nós fazemos parte. Então, quanto mais a gente evolui, mais a gente entende essa integração que nós temos com o todo, com a nossa origem divina. Peregrino é o nome dado à nossa mônada, ser individual, durante seu ciclo de encarnações. Ou seja, nós somos peregrinos, né? E é o único princípio imortal e eterno que existe em nós, sendo uma parcela indivisível do todo integral. O Espírito universal, de onde emana e no qual é absorvido no final do ciclo. Então, é o que eu estava falando, né? Que é sobre um todo, mas a partir do momento que nós conseguimos entender o que é esse todo, né? Nós não perdemos a nossa consciência, nós não perdemos a nossa individualidade como ser. Eu não vou deixar de ser a Paula, mas eu vou entender que eu faço parte de um todo, né? Então, esse daí é o que nós devemos buscar sempre. Peregrinação é obrigatória para todas as almas, né? São as reencarnações, através dos ciclos de encarnação. Nenhum Budi puramente espiritual, quando é já alma divina, né, pode ter uma existência consciente independente antes que haja passado por todas as formas elementais pertencentes ao mundo fenomenal do Manvatara, à custa dos próprios esforços, regulados pelo karma, escalando assim todos os graus de inteligência, desde os manas inferior até os manas superior, desde o mineral e a planta ao arcanjo mais sublime.
Então, isso aqui é uma ideia, né, no budismo, que fala sobre essa evolução obrigatória nossa, a gente trazendo para a nossa realidade, no espiritismo, da Umbanda, são as reencarnações que nós temos e que nós passamos por todos os reinos, vegetal, mineral, vegetal e animal, e o hominal no final, que a gente falou na aula passada do progresso, adquirindo todas as experiências, passando por todas as necessidades, até a evolução completa. Isso aí é um processo normal e obrigatório, não no sentido de que tem que ser assim, mas naturalmente é assim, para que nós possamos evoluir e aprender. Não existe a pessoa encarnar uma vez só e falar que conseguiu evoluir e ter o entendimento de todo o universo, numa reencarnação só. Senão, se isso acontecesse é porque teve ajuda, eles já colocaram alguma coisa na mente deles, e é impossível, porque o progresso é individual e é constante, né? Nós somos criados simples e ignorantes, e através das nossas experiências é que adquirimos o conhecimento. Pode passar. E aí fala, no Evangelho, à luz do cosmo, do Espírito Ramatiz, este informa que, em face da impossibilidade do Espírito primário lograr a sua gloriosa angelitude numa só existência humana, e não podendo de imediato aperceber-se do reino de Deus, ele então precisa de muitas vidas físicas ou encarnações em vários planetas dos mais diferentes graduações. Lenta, sensata e conscientemente, o espírito então se gradua para a integração angélica, através das sucessivas existências físicas de aprendizado e educação espiritual. Eis porque Jesus anunciou que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Com um númerozinho aqui errado na hora de fazer o slide, mas é se não nascer de novo. Pois é de lei que tanto quanto o espírito submete-se às lições educativas das formas físicas, ele afina e sublima o próprio perispírito. Então não tem como a gente fugir, né, dessa questão da reencarnação, que é ela que nos burila, nos traz conhecimento, a gente vai adquirindo pelas experiências e pela consciência que a gente vai tomando, né, a evolução. Ela não é num estalo, não é dada, né? Então a gente tem que conquistar ela com as nossas experiências. A encarnação ou reencarnação tem finalidades específicas para este ou aquele espírito. Aí, no caso, cita, por exemplo, o restabelecimento de equilíbrio mental e o refazimento do corpo espiritual. Isso são coisas que podem acontecer também, que a gente vê muitos casos de espíritos que às vezes nascem e morrem no mesmo instante, né, passam por uma gestação só para refazimento do corpo físico, para o perispírito tomar a forma de humano novamente. A gente já viu em diversos casos, né? Tem também o equilíbrio mental, que às vezes ficou muito tempo nos umbrais ou em processos obsessivos junto com pessoas que ele tinha ódio ou amor, né, e que fica ali muito tempo no lado do plano espiritual, e às vezes precisa ter essas encarnações rápidas para ter um choque, né, e trazer de pouco a pouco essa forma humana ou a forma mental, né, o equilíbrio mental, para que ele consiga ter uma próxima reencarnação com possibilidades de evolução, de entendimento, de equilíbrio. Então, a maioria pode ter essas reencarnações que são com a finalidade específica de reeducação rápida ali, né, quando é necessário. Por isso que às vezes tem os abortos espontâneos, por isso que às vezes existem aqueles que nascem anencéfalos, né, nascem sem o cérebro, e aí passa-se tipo 1 mês, 2 de vida e acaba desencarnando rápido, né? Então isso daí é só para poder ter esse choque. Tem alguém com áudio aí? Então, para a gente resumir as finalidades da encarnação. Paula, tem licença, a primeira, que você pode só voltar um pouquinho, que aí com esse...
Qual? Eu não Agora você tá entendi. me ouvindo, né? Falhou. Sim, Aí o aham. meu... Agora dá para me ouvir, né? É só para pedir para você voltar um Sim. pouquinho, porque aí com o corte do áudio eu perdi tudo, onde eu estava. Mas cortou o áudio meu? Não, é porque quando entrou o áudio da outra pessoa, ficou no meio da sua frase, aí eu ouvi nada. É só Ah, para você tá. voltar no finalzinho da explicação que você estava dando. Ah, sim, a necessidade das reencarnações para refazimento do perispírito e da parte mental, né? Foi aquela, isso, na encarnação, a Você reencarnação que estava tem no a finalidade finalzinho, você específica. estava no finalzinho da explicação do aborto espontâneo. Aí eu perdi. Isso, são os casos de aborto espontâneo ou uma deformidade muito grande que o espírito passa, ou também quando eles nascem sem o cérebro, né? Os anencéfalos. Isso daí são reencarnações rápidas, sem muito, não se delongam muito, e isso acontece mais para a formação do perispírito ou da readequação mental do perispírito, porque às vezes eles ficaram muito tempo nos umbrais, passando por processos, né, de hipnose, de ovoides, quando eles começam a perder, o perispírito fica tanto tempo no umbral que ele começa a perder a identidade, perder a forma física, né? Então, essas reencarnações rápidas, assim, são necessárias para dar um choque no perispírito dele, ele começar a tentar reorganizar as células dele e criar um corpo novamente saudável e possível de ter uma reencarnação realmente que se aproveite, né? Porque se a gente tentar deixar assim, nasce, eles não têm muita possibilidade de ter um aprendizado, de passar por processos kármicos, porque não vai ter aproveitamento. E o cérebro vai estar desconectado, não vai ter, entendeu? Acho que eu consegui falar. Uhum. Então, a gente pode ir para o próximo slide. Isso. Aí no caso aqui, a gente vai resumir as finalidades da encarnação, que é, primeiro, a expiação. Expiar significa remir, resgatar, pagar. A expiação, em sentido restrito, consiste em um homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Então, né, a gente ainda está num planeta de provas e expiações, então nós estamos num planeta que realmente a maioria da nossa existência passa por esses processos de expiação, né? E tentando resgatar o que a gente já fez em outras vidas, tentando converter todo o processo que a gente já construiu. Então, a gente tem essa finalidade quando a gente reencarna. E logo abaixo a gente tem os de provas, que é em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação, mas tem todo sofrimento é indício, mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. A prova como a própria palavra fala, né, é para provar que a gente conseguiu ou que a gente vai conseguir passar por determinada coisa, né, e não vai cair novamente. Esse cair novamente foi o que vai causar a expiação. Se a gente fez uma coisa e não conseguiu passar por isso, e isso vai trazer um karma. Mas uma coisa não é igual a outra, né? Uma prova pode ser devido a uma expiação, mas a expiação nunca pode ser uma prova. Nem sempre, né? É uma prova. Terceiro, missão. A missão é uma tarefa a ser cumprida pelo espírito encarnado. Em sentido particular, cada espírito desempenha tarefas especiais numa ou noutra encarnação, neste ou naquele mundo. Há, assim, a missão dos pais, dos filhos, dos políticos, né? Todos nós temos uma missão dentro da sociedade. Ou é na família, ou é no trabalho,
ou é num determinado uma igreja que você vai fazer parte, ou um centro, né? Então, tem as missões que a gente pode ter assumido para que a gente possa fazer nessa existência. Quarto, cooperação na obra do Criador. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. Eu acho que isso daqui, todos nós estamos inclusos, né? Não tem como a gente fugir. A partir do momento que você tem um entendimento, tem a ideia da lei de causa e efeito, da evolução que nós temos que ter, tudo que nós temos que fazer para melhorar, a gente sabe que nós somos irmãos e devemos também colaborar com essas ideias para que a maioria das pessoas possam ter acesso a essas ideias e possam, né, ter uma chance de ter uma boa evolução, de errar menos e caminhar mais rápido. Então, acho que assim, não tem essa da cooperação, não tem assim, eu acho que eu escolhi ou acho que não escolhi, não. Eu acho que a gente tem que se colocar nela, que a gente faz, nós somos espelhos, né? Tudo que a gente faz, o resto da sociedade vai olhar, uns vão acompanhar e outros não. Mas é função nossa, sim. O quinto é ajudar a desenvolver a inteligência. A necessidade do progresso impele o espírito às pesquisas científicas. Com isso, a sua inteligência se desenvolve e sua moral se depura. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, aí no caso aqui, eu acho que pode ser o mais específico, né, que são os cientistas, os professores, todos os que se colocam em posição de repassar, de estudar e repassar as ideias que eles acreditam. Então, às vezes, a pessoa pode reencarnar com essa missão, né? Ela ser um cientista que vai descobrir várias coisas e que vai fazer o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, né, de todas as áreas, e vai ter essa ajuda com a parte da inteligência. É perigoso, né, porque a gente pode caminhar para aquela ideia de ser muito inteligente, usar muita inteligência e esquecer do lado da moral e da ética, né? E é por isso que a gente, às vezes, passa em processos invertidos, né? Às vezes tem reencarnações que você vem com a idiotia, a dificuldade de aprendizado, o cérebro da gente vem construído de uma forma que seja mais, tenha mais dificuldade de ensinamento, de aprendizagem, para ela se segurar nessa parte da inteligência e conseguir evoluir pela humildade, pelo entendimento, né? Às vezes a pessoa que não tem acesso à educação vive num lugar muito remoto, que não tem, então assim, ele tem que se esforçar e tentar evoluir do outro lado. Os exilados de Capela, muitos foram também, saíram de lá porque tinha uma evolução muito grande do lado da inteligência, desenvolveram muito o lado da inteligência, mas não o da moral. Então, eles vieram para cá para ajudar a gente no desenvolvimento, na civilização, no crescimento, né, das tecnologias e tudo, mas, ao mesmo tempo, ali apanhando junto, tentando aprender o lado da moral. Então, os dois têm que caminhar sempre juntos. E aí é uma missão fácil de desvirtuar, né? Porque, às vezes, com o nosso orgulho, a gente começa a falar assim, não, eu sou inteligente, fulano é burro, fulano não entende. E começa a colocar essas condições que vai fazer a gente perder esse rumo. Próximo slide. Aí agora a gente vai falar sobre as principais ideias de reencarnação que tem. Para a gente poder ter a ideia, né, de que o motivo da reencarnação, né, o que a gente precisa. Então, a gente não precisa ficar preocupado, não ficar nervoso, achando que, nossa, a gente tem que evoluir rápido porque estou aprendendo. Não, é o caminho natural, então a gente só realmente colocar na nossa consciência as ideias para que a cada momento e a cada situação que apareça para a gente tenha o conhecimento para agir da forma correta, né? A reencarnação não é um processo punitivo, é a manifestação da misericórdia divina. Não reencarnamos somente por sermos devedores, mas, acima de tudo, porque a vida na matéria significa oportunidade de crescimento
em todas as latitudes espirituais. A evolução é lei divina e por isso imperiosa. Sofremos, vez ou outra, pela causa que abraçamos e não somente por causa de alguma infringência às leis divinas. Então, assim, a gente não precisa colocar aquele peso, né, da punição, de que a gente está aqui porque a gente pecou, porque a gente errou. Não, também é um processo, uma oportunidade que a gente está tendo para aprendizado, para melhora do nosso espírito. E fora do corpo material, isso é muito difícil acontecer. Deus é perfeito, a espiritualidade sabe das coisas. Porque quando você está em espírito, se você pensa, você já se movimenta, você fica junto das pessoas que pensam da mesma maneira. Se você entra em ideias repetitivas, se você se coloca em campos, né, mentais ali, em zonas de punição, de raiva, de ódio, você fica em espírito, você fica e não consegue sair, você não consegue enxergar. A matéria, ela é uma barreira. Às vezes a gente não está com o corpo, a gente começa a pensar e quando a gente vê, a gente está longe. Só que as necessidades do corpo fazem você voltar para a realidade e começar e continuar a caminhar. Quando a gente está em espírito, sem a matéria nos obrigando a ter necessidades, ter fome, ter frio, ter vontade de evoluir porque a gente quer alguma coisa, nem que ainda seja inicialmente um desejo material, isso faz com que a gente avance. Quando a gente está em espírito, as coisas são bem mais difíceis, porque você se move pela energia e pela sintonia que você produz. Então, igual, eu falo que é igual aquele filme lá do Percy Jackson, não sei se vocês já assistiram, quando ele entra naquele bar lá e ficam todos fascinados e não percebem que o tempo está passando. Então, eles ficam ali, tá se divertindo, caramba, que legal. E quando vê, passou assim, quase que ele perde o tempo do que ele tinha que fazer. A menina, eles começaram a perceber que aquilo ali estava estranho, que estava sempre muito bom, muito certinho, e que eles começaram a ver e perceber que eles estavam sendo enganados. Na espiritualidade acontece a mesma coisa. A gente fica ali iludido pelas a nossa vontade, a energia que a gente está emanando, e a gente fica permanentemente assim, até que ou a gente se canse e tente sair disso, ou a gente tem, às vezes, algum ente querido, algum espírito que olha por nós, que consegue acessar a gente naquele momento e consiga retirar. Na Terra, encarnado não, por isso que a gente fala que é uma dádiva, né? A encarnação, que ela dá essa condição de estar mais na matéria, estar mais consciente e não conseguir ficar muito nesses processos de ficar sempre pensando na mesma coisa ou agindo da mesma maneira. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre os conserva. Durante a encarnação, pode esquecê-los entre partes, momentaneamente, mas a intuição que conserva deles o ajuda em seu adiantamento. Sem isso, teria sempre que recomeçar. A cada nova existência, o espírito parte de onde estava na existência anterior. Então, não tem nessa questão do zero. Por isso que eu falo que para mim, é uma das questões que faz acreditar sobre a reencarnação. É que não seria possível a gente ter todo esse conhecimento, todo esse entendimento, facilidade em algumas coisas, lembranças, né, intuições, aquela sensação de que você já foi em tal lugar, que já conheceu tal pessoa. Isso não seria possível se não houvessem reencarnações, né? Então, aqui confirma que todo o conhecimento que a gente adquiriu, ele vai estar em nós. Às vezes, pode ter tido esquecimento para a gente ressaltar outros sentimentos, outras habilidades. Então, assim, a gente não pode se diminuir, julgar que não sabe, que não tem dificuldade. Às vezes, é o momento que você está passando para desenvolver outras coisas. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Desculpa aí que eu
tô gripada e a garganta fica arranhando. Então, aqui está falando que nós fomos criados para evoluir, nós vamos chegar à perfeição, nós somos centelhas divinas e que a gente deve acreditar nisso, e pouco a pouco a gente vai construindo essa perfeição, vai aprendendo e a gente vai com essas novas existências, a gente vai acabar conseguindo chegar a essa perfeição que ele fala. E a gente sempre vai ter oportunidade. O espírito deve avançar em ciência e moralidade. Se progrediu apenas num deles, é preciso que progrida no outro, para atingir o alto da escala. Porém, quanto mais o homem avança em sua vida presente, menos longas e difíceis serão as provas futuras. Vou pegar água aqui rapidinho, tá, gente? Pronto. Então, aqui está falando o que a gente estava falando um pouco antes, que é sobre esse avanço entre a ciência e a moralidade. Que a gente tem que tentar progredir dos dois lados. Que se acontece da gente começar a evoluir muito num e não em outro, a gente tem as provas, tem as reencarnações que são feitas para que a gente possa ter esse avanço e progredir de forma igual. O número de encarnações não é o mesmo para todos os espíritos. Aquele que caminha rápido se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Então, assim, não tem, né? 4 reencarnações, 3 reencarnações. Não tem um número fixo, mas também não é um número pequeno. Além da gente saber que nós acabamos evoluindo de pouco em pouco, pela nossa imaturidade, pelo nosso desejo de permanecer ainda em algumas situações, acaba que eu acho difícil ter poucas encarnações, né? E às vezes a gente pode ter um número limitado aqui nesse mundo. Quando a gente passar para um mundo mais evoluído, aí já vai com mais encarnações. Então, assim, são infinitas possibilidades. Pode mudar o slide. A vida do espírito, em seu conjunto, passa pelas mesmas fases que vemos na vida corporal. Gradualmente, passa do estado de embrião ao da infância para atingir, no decurso de uma sucessão de períodos, o de adulto, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a decrepitude, isto é, a velhice extrema como na vida corporal. Essa vida que teve começo não terá fim. Precisa de um tempo imenso, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo. E seu progresso se realiza não somente num único mundo, mas passando por diversos mundos. A vida do espírito se compõe, assim, de uma série de existências corporais, e cada uma delas é uma ocasião para o seu progresso. Como cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem adquire um acréscimo de experiência e instrução. Mas, da mesma forma que na vida do homem há dias que não trazem nenhum proveito, também no espírito há existências corporais sem resultado, pois por não os ter sabido aproveitar. Então, né, assim, aqui explica que a evolução do espírito passa da fase da infância até a fase do adulto.
No espírito não existe a questão da velhice e da decrepitude. Ele diz que a única diferença que tem com o corpo físico é esse, né? A gente adquire uma certa evolução, a gente fica uma forma madura, né? E continua só adquirindo os conhecimentos, porque não existe uma finalização do conhecimento. Ele é infinito. Você pode se tornar uma pessoa extremamente boa, não tem como ser mais boa e menos boa. Você pode ser uma pessoa que tem empatia e não tem menos empatia e mais empatia. Essa parte da moral, ela se completa no entendimento de tudo que tem, de que você faz parte de um todo, que você depende de outras pessoas e outras pessoas dependem de ti, né? A gente chega a um ponto de amar a todos, entender a todos como eles são, saber das dificuldades que cada um tem, mas na parte científica, na parte do conhecimento do universo, isso daí não para nunca, né? É infinitamente, é caminhando até você ter noção de formação de planeta, como as coisas acontecem, você vai conseguir fazer isso, né? Mas a parte no corpo material existe a velhice e a gente sabe que também é um mecanismo para que a gente comece a almejar a ida para o outro plano, não tem aquela resistência, né? Que tem gente que tem medo de morrer, não quer deixar o plano físico, porque gosta daqui, etc e tal. Tem várias causas, mas o próprio corpo vai definhando para que a gente almeje, né? Deseje essa transição e as coisas sejam mais pacíficas. E a questão também do fluido, que vai se desfazendo e facilitando o desprendimento do perispírito com o corpo material. E, infelizmente, né, existem reencarnações que não são proveitosas mesmo, que a gente ficou estagnado ou acaba fazendo alguma coisa que não é que houve a regressão, mas como eu vou ter que ter uma reencarnação para espiar aquilo, acaba que a gente fica repetindo, né? Tá repetindo de ano. A gente acaba repetindo, é uma reprovação. Aí tem que repetir o ano novamente para ver se a gente consegue passar por esse ano. Próximo. Nem todas as nossas encarnações se passam no planeta Terra. Algumas se passam em diferentes mundos, de acordo com a necessidade evolutiva do nosso espírito. As encarnações que passamos na Terra não são nem as primeiras nem as últimas, embora sejam das mais materiais e as mais distantes da perfeição. De que é o Livro dos Espíritos, na questão 172, que fala sobre se a gente vive só na Terra, né? Aí aqui ele fala que não. Como a gente ainda pode, com certeza, a gente pode passar por outros planetas em diferentes situações para a gente começar a evoluir em outras questões, né? Se a gente, o que a gente fala mesmo nessa questão da regeneração, né? As pessoas que ainda permanecerem na maldade, né? Nessa situação egoísta, pensando em si próprio, também é capaz de ir para outros planetas para tentar aprender isso. E aí eles têm a condição de voltar também para o planeta de origem, igual fala lá nos Exilados de Capela, que eles também, quando conseguiram a evolução deles e fizeram a ajuda que eles tinham que fazer aqui na Terra, eles também voltaram para lá. Teve outros que infelizmente se distanciaram tanto, e lá continua a evolução, que aí eles vão ter que passar para outros planetas que estejam em condição também de ajudar e também ter oportunidade de evoluir. Então, nada é fixo nesse nossa vida. Os espíritos podem encarnar corporalmente no mundo relativamente inferior àquele que já viveram, para cumprir uma missão e ajudar no progresso. Aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, porque lhes oferecem um meio de avançar. Às vezes, né, eles se colocam em condição mais inferior materialmente, né, o corpo mais pesado, ter dificuldade de adaptação, com o espírito já evoluído e o corpo mais atrasado, mas eles aceitam essa provação para que eles possam ajudar as pessoas, ajudar no progresso, mudar a mentalidade, às vezes, de uma geração,
de um planeta, né, de uma população, porque eles aceitam vir numa condição mais inferior fisicamente, mas que aí o espírito dele prevalece e ele consegue passar as ideias corretas, morais, né, as ideias morais, para toda uma espécie. E isso é bastante importante. Isso pode acontecer agora mesmo, nesse momento de regeneração. Tem pessoas que podem decidir, porque às vezes pessoas queridas podem passar para outros planetas, e ele fala, não, eu vou também junto, e aí eu aproveito e tenho um avanço, vejo se eu consigo trazer essa pessoa para perto de mim, fazer todo esse processo de evolução. A vida tem infinitas possibilidades. E tudo que é para o progresso é conversado e, se for possível, se for aceitável, acaba acontecendo mesmo. Os mundos estão também submetidos à lei do progresso. Todos começaram por um estado inferior e a própria Terra passará por uma transformação semelhante. Ela será um paraíso quando os homens se tornarem bons. Aí a gente percebe, né? Tem toda essa questão de modificação do ambiente, a evolução das espécies, as plantas vão se refinando, o ar vai se refinando, tudo. Tanto que quando você faz o estudo da evolução da Terra, os animais que existiam antes, como era a atmosfera, tudo isso a gente vê que há uma modificação e há um refinamento disso, né? As coisas passam a ser mais refinados, mais evoluídos. Não é só o espírito que evolui, mas também tudo que está dentro do planeta Terra é submetido a essa evolução, a essa lei do progresso. Antigamente tinha aquelas árvores gigantes, os animais eram maiores, eram tudo aquela coisa mais pesada, e você viu que agora vai gradativamente reduzindo, né, vai melhorando, tanto para eles como para a gente, são processos evolutivos. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos está sujeito às alternâncias e instabilidades que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, mais livre das paixões que o destroem. Esse é ainda o benefício da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Ou seja, né, a gente é sempre proporcional, a gente não passa por processos que não são necessários. Se a gente já conseguiu entender e evoluir, não é preciso. O próprio universo se encaminha disso, pela essa questão das leis de afinidade, de atração, de energia, as proteções que a gente recebe, porque se a gente não precisa sofrer por aquilo ali, por que vai passar, né? Não, a gente não está num lugar que Deus quer que a gente passe, que a gente sofra, né? Aquele processo de que você fez, você tem que recuperar. Se você conseguiu ter a sua evolução e passar por aquele processo, não é necessário sofrer mais, né? Então ele pode sim abreviar o sofrimento e colocar a gente em uma condição melhor. A doutrina da reencarnação amplia os laços de afeição entre os espíritos. O parentesco, estando fundado em afeições anteriores, faz com que os laços que unem os membros de uma mesma família sejam mais vigorosos. Essa doutrina amplia também os deveres de fraternidade, uma vez que entre os nossos vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços de sangue. Então, né, a questão da reencarnação também é uma das ideias, é esse reforço de família, de almas afins, de você encontrar pessoas que têm o mesmo entendimento que você, têm afinidade, e a cada encarnação você pode reforçar isso, e quando tem a desencarnação, você se une novamente a essas pessoas no plano espiritual e continuam com a evolução, né? A gente mantém essa afeição com os espíritos que a gente adquiriu nas encarnações que a gente tem.
Claro que às vezes tem na família os processos de reparação, mas se você vencer, vai ser um a mais que você está trazendo para o seu círculo de afinidades e vai continuar caminhando junto para a evolução. Os espíritos encarnam como homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens. Então, isso daí foi o que a gente falou sobre as diversas oportunidades de reencarnação que a gente tem, que a gente passa por diversos processos. E não seria diferente também com relação ao sexo, ao gênero, né, na vida física. Eles são oportunidades que nós temos de ver o lado do outro, de afinar o nosso entendimento, a nossa aceitação para com o outro. Não temos, durante a vida corporal, lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou mal em existências anteriores. Mas muitas vezes temos a intuição disso. E nossas tendências instintivas são uma lembrança do nosso passado, as quais a nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, o subconsciente sempre trabalha, né? Ele sempre dá os alertas, às vezes a gente fica desconfortável em algumas situações, ou confortável quando são situações boas, porque a gente tem essa lembrança guardada no nosso íntimo. Às vezes nós reforçamos essas lembranças quando a gente dorme, a gente vai para lugares, né, que a gente reforça essas lembranças para, às vezes, a gente acordar com a condução melhor, saber como agir, às vezes entender o que está se passando. Então, o sono também é utilizado para essa consciência, para trazer essa consciência para a nossa vida. E aí a gente vai sempre, além dos nossos guias e dos nossos guardiões, tendo esse amparo e esse direcionamento, né? No sono a gente consegue lembrar de algumas coisas, reforçar o que a gente veio fazer, né? Isso daí tudo, todos nós temos durante o sono. Pode mudar o slide. A marcha dos espíritos é progressiva e não retrograda. Elevam-se gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que já alcançaram. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Ou seja, né, na parte física, a gente pode parecer que teve algum tipo de atraso, de evolução, né, parecer que está menos do que era antes, mas é só a parte material. O espírito não. A alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde operário, e vice-versa. Essas posições entre os homens ocorrem muitas vezes na razão inversa dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Ou seja, aí está falando que na parte material pode ter essas questões que parecem que a gente está elevado ou não, né? Posições de elevação, ou de avanço, ou de atraso, que a gente é menos, que é aquilo, mas isso são só posições transitórias na Terra para o nosso aprendizado. O espírito, o que ele aprende e o que ele evolui, permanece. Ele pode vir numa situação de ser servo, de ser empregado ali, mas dentro dele ter toda uma evolução. E aí ele vai aprender, trabalhar essa questão dentro da inferioridade material para conseguir evoluir cada vez mais, da mesma maneira que alguém que tem um orgulho ainda muito alto dentro, no espírito, também trabalhar essa questão na parte material, de ser menos, de ter menos riqueza, de ter todos, passar por vários tipos de intempéries para ajudar ele a perceber o que ele tem que modificar e como ele deve ser.
A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar muito, em outros, exaltar nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar nosso livre-arbítrio. Deus deu para nos melhorarmos exatamente o que é necessário e basta. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, privando-nos do que poderia nos prejudicar. Adicionalmente, se tivéssemos lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos outros. E esse conhecimento poderia ter os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. E a gente comentou na aula anterior, né, sobre não existir a necessidade de a gente relembrar as nossas vidas anteriores, e que isso daí seria extremamente negativo, isso daí é até uma bênção que Deus veio trazer para nós, né? Colocou como uma condição para a nossa evolução, porque senão ia ser um caos. Tanto de eu lembrar das coisas negativas que eu fiz, como as coisas negativas que fizeram comigo, e iria dificultar muito os relacionamentos entre as pessoas, porque eu ia ter consciência do que eu fiz ou o que fizeram comigo, né? Então ia ser realmente difícil. A gente tem que ver que isso é uma coisa necessária, importante, que não é bom a gente buscar, e que as coisas que forem reveladas para a gente, que sejam naturalmente para uma determinada questão, uma condição, uma necessidade. Então, a gente não precisa ficar pensando, buscando e tentando saber o que aconteceu, não. Isso pode ter uma coisa muito desastrosa para a gente. Então, a gente vai caminhando, entendendo o nosso ser, sabendo o que se passa, tentando entender o que se passa conosco, né, e trabalhar essas questões no agora, né? Então, a gente não ficar tentando pesquisar e descobrir isso, não. Pode ser prejudicial. Ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado de acordo com seu mérito real e ninguém é excluído da felicidade suprema. A que pode pretender, sejam as quais forem os obstáculos que venha a encontrar no caminho. Então, assim, não tem preferidos, não tem condição especial para ninguém, né? As condições são iguais, estão aqui para nós, né? Aí cabe a cada um buscar esse entendimento, buscar a melhor maneira para que você possa evoluir, né? Entender o seu jeito e tentar fazer ao seu jeito essa evolução, com essa evolução. Então, não tem esse negócio de, uma pessoa tem a facilidade. Não, se ela está ali naquele momento, parecendo que está fácil, ou ela conseguiu avançar, ou ela está sendo colocada à prova para ver se ela avançou, se ela entendeu, né? Então, às vezes, ela pode estar numa situação de riqueza, de uma posição, um status social elevado, não é porque ela mereceu, mas ela tentou melhorar, mudar, e ali ela está agora de novo passando por aquela situação para ver se ela entendeu e se ela aprendeu. Então, assim, a gente não tem que olhar a grama do vizinho, ela sempre vai parecer mais verdinha, sempre vai parecer mais fácil, né? Todo mundo fala, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo, né? Ninguém vê os tombos que eu levo. Então, a gente tem que buscar esse olhar interior e saber que a gente tem condição de evoluir e que a cada passo que a gente dá, vai ter a espiritualidade ali junto para que a gente continue caminhando. É só uma questão de mudar a nossa visão. Ninguém escapa. Não, eu já li, foi do Lei do Progresso. Nos intervalos de suas existências corpóreas, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual ambiente do globo. Para os desencarnados e os que nascem, essas duas populações se inclinam incessantemente uma para a outra. Há, pois, diariamente emigrações do mundo corpóreo no mundo espiritual e imigrações do mundo espiritual no mundo corpóreo. É o estado normal. Isso é interessante, né? Tem vezes que eu penso, cara, nesse exato momento nasceu um monte de gente. E nesse exato momento faleceram várias pessoas também. Então, assim, é um processo constante, né, de idas e vindas. Pessoas iniciando seus processos reencarnatórios,
buscando a sua evolução, já começando com seus karmas e outros finalizando, né? Então, assim, é isso daí que a gente tem que estar ciente. Nós estamos no meio dos nossos processos, né? A gente já está caminhando para um dia partir, e a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, que é uma forma natural, nós não precisamos temer, né? A gente tem que aprender a manter a nossa mente calma, tranquila, para que quando isso ocorrer, a gente possa ter condições de ser ajudado, a gente ter uma clareza, um entendimento. Nossa, tem vezes que eu fico fazendo simulações. Se eu tiver no umbral, não, tem que rezar e mentalizar para ver se a gente sintoniza. Então, assim, a gente tem que prever isso, a gente tem que estar consciente disso. A gente não pode fingir que não vai acontecer e depois ficar na inconsciência, né? No medo, fingindo que não está acontecendo e não dando acesso para que a espiritualidade possa nos ajudar. Isso são processos naturais que vão acontecer todos os dias, com várias pessoas, né? Próximo slide. Em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, essas emigrações e essas imigrações se operam em massa, mais ou menos consideráveis, em consequência das grandes revoluções que fazem ao mesmo tempo, quantidades inumeráveis, as quais são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. É necessário, portanto, considerar os flagelos e os cataclismas como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, de meios providenciais para renovar a população corpórea do globo, de retemperá-la com a introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Então, essas daí são os desencarnes em massa, para que haja uma renovação daquela população, porque vai acontecer uma mudança naquele planeta. Então, assim, são formas de trocar um pouco mais rápido a condição daquele planeta, né? Se às vezes reencarnam pessoas com as mesmas índoles para que impulsione a evolução daquele lugar. E, ao mesmo tempo, a pessoa passa por esses processos, que são uma oportunidade de expiação, de coisas que eles têm no passado, né? Então, se encaixa uma coisa com a outra. A evolução é uma coisa assim impressionante, o universo é perfeito e não existe nada fora do lugar. Então, assim, não é que foi decidido que aquele tantão de gente morreu à toa, ou não era para estar ali, ou ele foi pego e usado como um bode expiatório, digamos assim. Não. Tudo tem uma causa de ser e eles aproveitam que há essa necessidade de desencarnes em massa para que haja essa troca de pensamento, de evolução, enquanto essa pessoa também espiou a necessidade dele de desencarne e vai passar para outros locais, outros planetas ou regiões, né? Não necessariamente precisa sair do planeta, mas mudar de região, mudar de continente, e isso ser uma nova oportunidade para ele evoluir e mudar a mentalidade dele. As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população em consequência de flagelos destruidores aceleram o progresso social. Sem as imigrações e as emigrações que vêm de tempos em tempos, dar-lhe um violento impulso. Ele caminharia com extrema lentidão. Então é aquela questão, né? Se a gente se arrasta muito numa situação, se a gente fica sempre naquele mesmo caminhar, daquele mesmo jeito, tem um sacode para que haja uma mudança. Isso tem em grandes proporções para que o mundo evolua e também tem em nossa própria vida, em pequena proporção, né? Quando a gente fica muito estagnado, pensando sempre daquele mesmo jeitinho, a gente às vezes tem uns empurrãozinhos aí para fazer a gente sacudir e mudar a nossa mentalidade. Então, esse é o progresso natural do ser humano. E eu acho que acabou. É um pouquinho chato, muita coisa para falar, mas espero ter passado aí as coisas direitinho. Se alguém tem dúvida ou quer comentar alguma coisa.
Aqui no caso, o último comentário aqui falando sobre o Covid, né? O Covid é uma das questões que a gente pode colocar esse sobre os grandes flagelos. Isso realmente foi uma mudança muito grande, morreu muita gente. Então, e a gente viu com experiências próprias, próximas, que tinha gente que morria e tinha gente que às vezes do mesmo lado não morria, que pessoas com condições semelhantes, não, vai ser os idosos que têm comorbidade, vão falecer fatalmente. E teve gente que tinha uma saúde plena, eram atletas, eram pessoas com saúde, né, controlada e acabavam falecendo. Então, assim, ninguém conseguiu colocar um ponto assim, é por causa disso que o Covid morreu. Não. Aí a gente sabe que são processos que já estavam programados para essas pessoas. Exatamente. Aqui fala do. Teve essa questão da Turquia também, né? Vocês viram esse terremoto que foi uma escala muito grande e muitas pessoas morreram e outras muitas conseguiram sobreviver de forma inexplicável, né? Então a gente entende essa questão de grandes flagelos que acontecem de tempos em tempos e a gente enxerga que tem essa renovação mesmo, né? A gente sabe que ali na Turquia mesmo é um local que já tem 11 anos em guerra. Tem crianças que nasceram e vivem, nunca passaram por um processo normal de vida, de infância, porque elas já nasceram dentro da guerra. E eles são obstinados, ninguém quer ceder, ninguém quer mudar. Então, assim, dá para a gente entender, quando a gente estuda, né, os acontecimentos, por que acontece. Vamos ver. Questão nossa família, como é escolhida. Mas daí a gente faz, né, todo um estudo, a gente na hora lá que a gente está programando a nossa encarnação, a gente lembra das pessoas que fazem parte das nossas encarnações passadas, tem as equipes que estão junto de nós, que ajudam a gente a entender melhor como isso pode se dar, e eles sugerem, a gente sugere, não, eu tenho muita vontade, às vezes eu estou com um remorso muito grande de ter ferido alguma pessoa, então ele fala assim, então, você pode vir como pai, como mãe, tentar reverter o que você acabou fazendo acontecer em uma outra vida. Às vezes você desviou essa pessoa, você fez ela ter um ódio tão grande, alguma coisa que você magoou, e ela sai do caminho, e aí você fala, não, eu quero que ele venha como filho para que eu possa reencaminhá-lo, que eu possa dar a base, possa dar uma estrutura para que ele caminhe e volte para caminhar no progresso. E às vezes, quando nós temos muita rixa, muita briga, vem como irmão, porque aí a irmão é aquele negócio, né? A gente tem que se aguentar e é junto ali, tentando ter os mesmos direitos, tentando ter a atenção dos pais. Então, assim, a família é o lugar que você pode ter todo esse processo, né, de reparação. Se você for a mãe, você entender aquele filho, dar condição para que ele amá-lo, para que ele possa evoluir. Se você é o pai, você vai ter condição de ter um direcionamento maior, ser uma figura né, de retidão. Tem vários processos. Casamento, às vezes você magoou, você traiu, então você pode ter um casamento com a pessoa que às vezes tem uma mágoa sua e você vai tentar reverter isso. Isso daí tudo a gente olha na hora da nossa programação, na hora que a gente vai fazer a programação nossa da reencarnação. E a gente escolhe. E é muito difícil não ser imposto, porque quando é imposto, você já não tem a condição de que eu estou querendo e eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? Então, se tem aquela resistência muito forte, se foi forçado ali, você já tem no seu inconsciente uma coisa a mais para você trabalhar para que você aceite. Então é melhor a gente colocar dentro da programação e ser aquilo que a gente acha que a gente tem condição de avançar, né, e de melhorar. Eu tô de cara com a visualização do umbral. Em caso de pânico, máscaras de reiki
caíram automaticamente em suas cabeças. Eu tenho muito o que aprender mesmo. Todos nós temos que aprender. E dá-lhe reiki mesmo. É uma boa, é realmente como se fosse a máscara espiritual, né? Para a gente poder perder o pânico, né? Aquela ideia inicial. Porque tudo para a gente, a primeira reação é de pânico, é de não estar compreendendo o que a situação está acontecendo. E a gente fica, ah, meu Deus do céu, vamos correr para um lado, correr para o outro. Não, a gente tem que colocar a ideia assim, peraí, isso daí está acontecendo por algum motivo, vamos avaliar. A gente tem que ter a paz e a serenidade para a gente não entrar na boiada, não ficar indo para um lado e indo para o outro, sem entender o que está acontecendo. Mais alguma coisinha? Mais algum comentário? Desculpa aí, é porque eu estava gripada, então ficou meio... Ai, ai, ai. Eu acabei, falei assim, não, eu vou dar aula. Eu pensei, falei, não sei se eu falo para o povo quando tem condição de dar aula, mas eu fico naquele negócio, não, tem que falar, vamos fazer um esforço, não estou morta, não estou muda, então a gente vai fazendo, eu sei que o povo vai entender. O importante é passar a ideia e espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouco mais. Qualquer dúvida vocês podem falar. Vamos ver aqui. Quando temos ranço de uma pessoa que não conhecemos, tem mais a ver com intuição ou podemos dizer que tem algo a ver com reencarnação? Aí daí eu acho que as duas coisas podem acontecer. Aí você tem que conviver um pouco mais para entender esse ranço, né? Se é uma coisa assim, você passa, bate aquele negócio assim e você continua caminhando, ela não vai fazer parte da sua vida, eu entendo que é mais divergência de pensamento, de energia, bate né, uma incompatibilidade energética. Mas aí se ela acaba sendo inserida na sua vida, se você tiver que trabalhar com ela, ou ela for parente de um seu namorado, de uma família que você tem, alguma coisa próxima, aí eu acho que já é uma questão de reencarnação que você pode ter que trabalhar e desfazer esse ranço. E uma coisa também que eu já reparei muito, pelo menos comigo já aconteceu, que aquele ranço inicial era porque a pessoa tem o mesmo gênio que você. E aí você resiste porque está começando a querer entrar no seu espaço, entendeu? Aí você fica preocupado porque ele está fazendo, ele gosta de falar, ele gosta de opinar numa aula, ele fala, não, ele sempre está querendo falar e eu também gosto, então você fica, dá aquela embarreirada porque você no inconsciente está entrando dentro da sua zona de conforto, né? Então também eu acho que também tem essa questão do ranço inicial. Quando eu te conheci, eu achava você tão séria, mas é você tentando vencer, né, aquela questão que tem em você mesmo. Eu acho que a primeira coisa é um espelho, né, que a gente vê nessa pessoa. Aí tem um colega de trabalho que sempre que ela chega quase desmaia de passar mal. Infelizmente no trabalho, né, às vezes são colocados as pessoas próximas a nós, às vezes porque a gente tem condição de reverter isso, né? Ou, infelizmente, se a pessoa não tiver na condição de também mudar e também melhorar a psicosfera ao redor dela, aí a gente tem que se proteger, né? Evitar, não ficar próximo, mas tentar avaliar isso para ver qual é o real motivo do ranço, né? Mais alguma coisinha? O livro dos Exilados de Capela, eu acho, é uma boa sugestão para vocês lerem, que eu acho que ele vai de encontro com a nossa situação atual e vai esclarecer bastante coisa, né? Nós estamos passando por esse processo, nós vamos ser quem for, se Deus quiser, eu não quero ir, nós seremos os exilados da Terra, em algum outro planeta, e vamos passar por esses processos, né, de ser exemplo, de ter uma evolução maior na parte científica, e a gente tendo que aprender a parte moral, e ao mesmo tempo sendo o que vai fazer avançar as civilizações em outros planetas. Então, eu acho que... E é um livro, não é muito grosso, é fácil de ler, e é interessante pelo tema, né?
Então é uma boa sugestão. Então tá bom, gente. Escreve o nominho de vocês aí, para poder passar para a Cristiane lá, que vocês participaram da aula.